E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e hoje a gente vai trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre a potenciação de radicais. A principal regra para você resolver uma potenciação de radical é a seguinte: quando você tiver qualquer radical elevado a qualquer expoente, esse expoente só vai elevar o radicando, ou seja, só vai elevar o número que está dentro do radical. Nunca se eleva o índice. O índice sempre será repetido. Por exemplo, aqui então, aqui eu vou ter raiz quinta de 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Por quê? Por que nós temos aqui dois expoentes? O daqui de dentro é referente ao radicando inicial ou ao radicando original. Esse expoente aqui de fora é justamente a potência desse radical. Beleza? E aí o que acontece? Aqui a gente vai ter, no caso, potência de potência. A regra me diz o seguinte: você repete a base e multiplica os expoentes. Logo, então, 2 vezes 2 é 4. E aí a gente finaliza resolvendo. Como? 2 elevado à quarta potência é você repetir o 2 4 vezes e multiplicar todos esses 4 fatores, onde essa multiplicação é igual a 16. Sendo assim, esse valor equivale à raiz quinta de 16. No nosso próximo exemplo, repare o seguinte: nós temos aqui a raiz cúbica de x ao quadrado elevado ao cubo. A gente vai fazer da seguinte maneira então, reparem. Eu vou ter x ao quadrado, certo? Que é original, elevado ao cubo. Qual é o bacana desse exemplo aqui? É porque nós temos índice do radical e expoente do radicando com o mesmo valor numérico. A regra me diz o seguinte: se esses dois valores são iguais, a gente os cancela. E, além de cancelar esses valores, a gente cancela também o radical. Sendo assim, o nosso resultado aqui equivale a x ao quadrado. Beleza? Agora, pode ser que o radical ele possua um coeficiente, que na verdade é aqui um fator externo. Beleza? O que acontece? Nós podemos fazer da seguinte maneira: sempre que você tiver um coeficiente e um radical, embora não apareça, saiba que aqui entre eles existe uma multiplicação. E aí, olha lá, eu vou levar ao quadrado o valor que está fora e vou elevar ao quadrado também o radical. E aí reparem que 2 ao quadrado é 4. 4 vezes, aqui eu vou ter 4 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aí, nesse caso, galera, a gente pode usar a mesma ideia que nós utilizamos aqui em cima. Pois, se eu tenho aqui uma raiz quadrada, saiba que o índice dela é 2. Então, a gente cancela índice e radical com o expoente do radicando. Sendo assim, me sobra 4 vezes 3, cujo resultado final é igual a 12. Uma outra maneira seria você trabalhar o seguinte: aqui nesse caso, reparem que a gente tem como introduzir esse fator externo ao radical. De que maneira? Aqui vai ficar 2 ao quadrado, certo? Porque o fator externo, quando volta para o radical, o expoente dele é equivalente ao índice. E não se esqueçam que aqui nesse caso, embora não apareça, tá? O índice desse radical é 2. Beleza. 3 vezes 2 ao quadrado. Pessoal, aqui, primeiro passo é resolver a potência. 2 ao quadrado vale 4. 4 vezes 3 é 12. E aí, repare que a gente tem aqui também a raiz quadrada de 12 elevado ao quadrado. Bem, se eu tenho a raiz quadrada de 12 elevado ao quadrado, reparem que, pela regra, esse 2 vem como expoente do radicando. E aí, de novo, a gente pode cancelar o expoente do radicando ou o expoente da raiz com o índice do radical, onde a gente vai ter também como resultado igual a 12.
Reparem que é o mesmo resultado, só que com maneiras diferentes de ser resolvida. Beleza? Agora, uma outra possibilidade é nós termos uma adição ou uma subtração entre radicais, ou pelo menos um dos elementos sendo radical. Por quê? Aqui faltou colocar o expoente, tá? Aqui vou colocar ao quadrado. Bem, se o meu expoente é 2, nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos. E pela regra, vou colocar aqui em cima, tá? Aqui embaixo, quer dizer, quando você tem dois termos elevados ao quadrado, a soma de dois termos ao quadrado, aliás, é igual ao primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Fazendo aqui a analogia, é como se esse primeiro valor fosse o A e esse segundo valor fosse o B. Bora resolver aqui então, olha lá. Aqui então vou ter o seguinte, 4 raiz de 2, tudo isso ao quadrado, mais duas vezes 4 raiz de 2, vezes a raiz de 3, mais a raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Ok? O que acontece aqui então? Olha lá. Primeiro passo é que, quando você tem coeficiente e raiz elevado ao quadrado, você faz essa potência separadamente. Então aqui a gente vai ter 4 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado. Beleza, isso aqui tudo em relação a essa primeira potência. Agora a gente tem que resolver essa multiplicação aqui, ó. O que que vai fazer? Primeiro a gente vai multiplicar os coeficientes, que são os valores numéricos que estão fora do radical. Sendo assim, olha lá, 2 vezes 4 é 8. Mais a raiz quadrada de quem? Opa! 2 vezes 3 é 6. Então aqui fica raiz quadrada de 6. Nosso terceiro elemento, reparem que eu tenho raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Opa! Cancela radical e índice com o expoente, o que vai sobrar somente o 3. Para finalizar, reparem, 4 ao quadrado é 16, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, cancela também radical com expoente, onde nos sobra somente o 2. E o restante a gente repete. E aí vamos lá, 16 vezes 2, logicamente, o resultado é igual a 32. Então nós temos 32 mais 8 raiz quadrada de 6, mais 3. E aqui, pessoal, olha lá, a gente pode e deve somar esses dois valores, pois esses dois valores são termos independentes. Como assim? Eles não têm, na sua composição, nenhum radical, são números inteiros. Então, sendo assim, olha lá, 32 mais 3, o resultado é igual a 35. Então, a gente tem como resposta final 35 mais 8 raiz quadrada de 6. Ou seja, é dessa maneira sempre que você vai resolver o quadrado da soma, onde pelo menos um dos elementos ou uma das parcelas possui raiz, tá? Seja raiz quadrada, raiz cúbica, enfim, qualquer tipo de raiz, tá? Com isso aqui, então, a gente finaliza aqui nossa aula de hoje, onde nós vimos como devemos proceder para resolvermos a potenciação de radicais, onde não se esqueçam que o princípio básico é que a potência ela sempre será elevada ou ela sempre será em função do expoente do radicando, tá? Nunca se eleva o índice à potência, o índice sempre será repetido. E aí nessa aula, logicamente, te mostrei alguns exemplos e também como a gente deve proceder para resolvermos o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, onde os dois termos, ou pelo menos um deles, possui raiz. Beleza, pessoal? Espero então que você tenha gostado aqui da aula. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra em breve. Valeu, pessoal!